Refrão está de volta e você confere a partir de agora a nossa pauta musical. Esta semana você acompanha a canção Pé na Estrada, de Juquita Queiroz. Madrugou, luz de estrela, lá no céu tá raiando o sol, quer nascer o dia. Clareou, pé na estrada, mais um dia de luta, o corpo não para. Viajamos BR-135, aprendendo o caminho, que lindo, sol pousar na serra. Um sobe e desce no asfalto fundo de viagens. Um lago, uma plantação, sertanejo, caminhão, uma Kombi, o risco. Madrugou, luz de estrela, lá no céu tá raiando o sol, quer nascer o dia. Clareou, pé na estrada, mais um dia de luta, o corpo não para. Viajamos BR-135, aprendendo o caminho, que lindo, sol pousar na serra. Um sobe e desce no asfalto fundo de viagens. Um lago, uma plantação, sertanejo, caminhão, uma Kombi, o risco. Padanta, padanta, padaram, padanta, padanda, indeira, 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 padanta, deira, deira. Para falar sobre essa canção que você acabou de ouvir, nós recebemos o especialista em trânsito e transporte público, Arthur Moraes. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui também. Pé na Estrada tem como pano de fundo as rodovias brasileiras. E aí a gente pega esse gancho para falar um pouquinho sobre uma lei criada em 2012 que trata da carga horária dos caminhoneiros, né? Que foi reduzida, eles podem dirigir 4 horas e tem que descansar depois desse período. Só que a gente sabe que muitos deles não cumprem a legislação. Isso se deve ao quê? À pressão dos empresários, ao próprio medo dos trabalhadores, ou é um conjunto de fatores? É um conjunto de fatores. Existe a questão de alguns trabalhadores achar que ele vai demorar mais para poder entregar a sua carga, então ele vai fazer menos fretes por mês, vai ter redução no seu ganho. Existe também a preocupação, vamos dizer assim, de que se você reduzir a quantidade de frete, você tem que aumentar o preço do frete. Então isso poderia encarecer os produtos. Mas isso são justificativas que, desde quando falaram em acabar com a escravidão, já havia esse tipo de justificativa. Vai gerar desemprego, vai ficar mais caro, certo? O que eu acho muito estranho é trabalhador recusar direito. Isso é um direito, deveria ser uma conquista, mas os caminhoneiros estão recusando esse direito. Sinceridade, eu nunca tinha visto isso daí. Agora, o resultado dessa carga excessiva de trabalho são os acidentes, né, nas rodovias. Na sua avaliação, quais são as medidas que podem ser tomadas, além das fiscalizações feitas?
Olha, quando fala em acidente nas estradas, eu queria deixar bem claro que o termo acidente não é muito bem adequado, porque na verdade é um evento previsível, certo? Se for na Polícia Rodoviária Federal, eles sabem que horário, local e que tipo de acidente vai ocorrer e quais dias da semana que tem maior probabilidade. Então são coisas previsíveis. E essa jornada de trabalho excessiva, isso ajuda, isso potencializa a probabilidade de ocorrer acidente. Porque para ocorrer acidente, existem 3 fatores. Existe o fator máquina, certo? Que são os equipamentos. Existe o fator humano, que é o cansaço, imperícia, não respeitar sinalização, não respeitar a legislação, e o fator infraestrutura. Então, esses 3 fatores contribuem. Se um deles estiver desajustado, se você tiver um problema no caminhão, isso potencializa acidente. Se você tiver um problema com o motorista, potencializa acidente. E na estrada. E nesse caso específico, é a questão de ser potencializado pelo cansaço do motorista. Então, o que deveria fazer? Primeiro, você tem que ter uma infraestrutura adequada para mitigar acidente. Você tem que ter um trabalhador descansado, conhecedor da legislação, certo? Treinado para poder trabalhar e um equipamento revisado, um equipamento em condições de rodar. Você precisa ter esse conjunto, certo? Se eu trabalhar só com a infraestrutura e ter um trabalhador dirigindo 18 horas, essa infraestrutura boa não vai mitigar o potencial de acidente que esse trabalhador causa, certo? Então, é um conjunto de ações que o poder público tem obrigação de implementar. O senhor acredita na conscientização desses motoristas, desses caminhoneiros a médio e longo prazos? A médio e longo prazo. Porque eu sempre falo o seguinte, a gente precisa educar e fiscalizar. São as 2 coisas que nós precisamos fazer com relação ao trânsito. Educar, eu vou educar o menino, o adolescente, certo? E fiscalizar, eu vou fiscalizar o adulto que foi mal formado nessa relação do trânsito. Só fazer campanha de educação para quem já tem a carteira de habilitação, para quem já está no trânsito, não vai resolver. Você tem que ter forte fiscalização em cima. Quando você afasta a educação da criança, você tem que aproximar a punição do adulto. Não tem jeito, certo? É uma coisa diretamente proporcional isso. Como nós tivemos uma formação para o trânsito de quem já está hoje na estrada, você precisa ter uma fiscalização forte em cima. Precisa criar mecanismos, certo? Para poder coibir os excessos. Porque você não pode, em hipótese alguma, justificar, relaxar a segurança, colocar em risco vidas por uma questão de fluidez de trânsito, por uma questão de economia no frete. Você não pode. Isso são argumentos que, numa sociedade decente, não representam nada. O que representa, primeiro, é a segurança, é a vida. Muito obrigada pela presença aqui no Refrão, Arthur. Eu agradeço. O Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este e outros programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br ou, se preferir, mande uma sugestão com sua música predileta, que a gente analisa aqui. É só enviar o e-mail para refrão@stf.jus.br. Até a próxima semana. Tchau! Madrugou, luz de estrela, lá no céu tá raiando o sol, quer nascer o dia, clareou, pé na estrada. Mais um dia de luta, o corpo não para.